Hoje no Formiga na Tela, um marco da animação japonesa e, por que não, mundial. A Tragédia de Belladonna. Sempre é oportuno, né, falar de resgate de grandes obras aí, seja da mídia que for. E a Tragédia de Belladonna, infelizmente, ficou um bom tempo no limbo, até que foi restaurado ali por volta de 2015, 2016, quando encontraram os negativos originais desta animação, que tem uma história bastante peculiar, e uma história, inclusive, que faz parte de várias coisas que se tornaram cult ao longo do tempo, né? Ela não foi bem recebida na sua própria época, né? Mas esse longa de animação do Eiichi Yamamoto, que por sinal faz parte aqui, eu acho que apesar de não estar aqui na capa, ele é o carro-chefe desse box aqui da Versátil Caça às Bruxas no Cinema. Ele é um filme que tem diversas coisas que fazem valer aqui a nossa discussão, a começar porque foi feito, né, embora não tenha um envolvimento muito direto do nosso querido Osamu Tezuka, né, foi feito pelo mesmo estúdio, a produtora Mushi. O Tezuka, junto com o Yamamoto, eles trabalharam juntos em 2 filmes anteriores, que, por sinal, eles se destacavam bastante daquilo que fez a fama do Mushi, que era aquele pioneirismo na animação televisiva, porque eles são responsáveis, assim, por verdadeiros marcos da animação, que é a Princesa e o Cavaleiro, Kimba, a adaptação do Ashita no Joe, Astro Boy, que não dá para esquecer aqui quando a gente fala do Belladonna. E, em determinado momento, eles resolveram trabalhar com animações que tivessem um teor um pouquinho mais adulto e, por que não dizer, pornográfico, né? Porque o nosso querido Garras de Anjo, nessa obra do Jodorowsky com Moebius, já provou para o mundo que nem sempre pornográfico é pejorativo. Por sinal, Cleópatra, que é a segunda parte da trilogia Animerama, primeira animação japonesa a ganhar uma classificação adulta, e em seguida, ali já sem a supervisão e orientação direta do Tezuka, a Tragédia de Belladonna. O Tezuka, naquele momento, que já estava se dedicando mais aos mangás do que à animação. E se a gente pegar e comparar o Cleópatra, por exemplo, que também é uma obra assim, fabulosa, assim, merece muito a discussão, mas quando a gente compara com Belladonna, a gente vê que existe, de fato, uma quebra narrativa, né, por conta de vários fatores que a gente vai comentar aqui, e é justamente, talvez aquilo que a fez tão vanguardista e tão mal compreendida em sua época, são as verdadeiras qualidades que fazem com que a gente esteja falando desse filme aqui tanto tempo depois, que aborda aspectos da feminilidade, né, por que não? Feministas, apesar de ter sido elaborado por homens, né, dentro da sua concepção artística e conceitual de uma forma ou de outra, a gente está falando de algo que surgiu a partir do livro do Jules Michelet, né, A Feiticeira, e foi dado, né, quando o Yamamoto resolveu adaptar esse livro, ele passou para o roteirista, que agora eu esqueci o nome dele, mas enfim, ele passou o livro e falou: adapte este texto aqui para o nosso filme. E o roteirista teria respondido, né, segundo a entrevista do próprio Yamamoto: pô, mas isso é pornográfico. Aí o Yamamoto respondeu: sim, mas eu quero que, além de pornográfico, seja uma história de amor puro. E aí rolou uma espécie de atrito ali, porque ele falou: mas as coisas são automaticamente excludentes, né? E aí o Yamamoto vira as costas e fala: faz aí. Faz e depois a gente vê o que acontece. O resultado a gente vê nessa belíssima animação que, sim, conseguiu unir as duas coisas de uma forma maravilhosa e onírica, em detalhes que a gente vai comentando aqui ao longo do programa, né? Primeira vez que eu ouvi falar da Tragédia de Belladonna, a pessoa destruiu a animação para mim. Destruiu, assim. Disse, não, é horrível, porque quer ser uma coisa feminista e não é,
não é bem pensada, é feita às pressas, eles querem dizer uma coisa e não conseguem. Então, assim, eu confesso que eu cheguei para o filme com essa visão ruim, mas com o coração aberto, né? Porque, enfim, uma coisa que me chama muita atenção nos créditos, vale lembrar, a voz do demônio é feita pelo Tatsuya Nakadai, que é um dos meus atores preferidos. Então, assim, eu fui pelo lado bom do filme, mas tendo, digamos, na memória essa crítica ruim. E hoje eu compreendo as pessoas terem essa visão não tão boa da tragédia de Belladonna, porque eu acho que o primeiro impacto que ele traz, que é visual, né? Então, assim, a história começa, a gente não pode esquecer que a gente está falando da história, que o estupim para a história acontecer parte de um estupro, né? Sim. A personagem principal, a Jane, ela sofre um estupro de um senhor feudal, e esse estupro, digamos, faz com que ela tome atitudes que fazem a história andar, né? Claro que tem outras questões, o filme tem muitos detalhes, eu acho que a gente dá para analisar ele sobre vários vieses, assim, mas isso é o principal, é o mote principal. Não chega a ser um rape revenge, né? A gente não dá para classificar, não dá. Mas se você parar para pensar que é a partir deste crime, né, cometido contra a Jane, que ela toma atitudes e acaba fazendo a história se movimentar, pode ser que, sim, podemos ter mais um roteiro onde uma mulher é estuprada e a partir disso ela toma as rédeas da sua vida, enfim, escolhe o seu destino. Só que eu acho que aqui a gente tem muito mais, porque isso é um detalhe tão pequeno do roteiro que se deixar levar apenas por isso é você perder o grande da experiência desse filme. Né? Os grandes momentos da Belladonna não estão atrelados a isso, a esse detalhe. Ok, é um detalhe horrível, é o pior crime que pode ser cometido contra uma mulher, ou qualquer ser humano, na verdade, mas ele é um detalhe realmente dentro da história. Inclusive, visualmente, as partes em que são representados esses estupros são muito fortes, eu acho que são imagens bastante fortes, mas existe ali uma preocupação que isso seja rápido. Não sei se o Daniel tem a mesma percepção que eu. É muito rápido. Aquilo é quase como se o roteirista e o diretor dissessem, olha, precisamos dar essa informação, mas ela não precisa ser remoída muito tempo, ela não precisa ser alongada, né, em nome de uma questão visual, que óbvio que é impactante. Porque lá na frente, no filme, a gente vai ter imagens belíssimas, né, dessa transformação, dessa transcendência da Belladonna ali, que superam, que tornam aquele início explicado. Por que a gente começou dessa forma e por que aqui estamos nos deleitando mais nessas imagens, né? Acho que uma crítica que também pode rolar é a questão da exploração do corpo dela, né? Só que tudo parte do corpo, né? Ela é estuprada e depois é por meio do corpo e da pulsão de natureza que ela tem, né? Desse contato, de como a natureza, digamos, tira ela desse lugar, né? De sofrimento, de mágoa, para ela tomar uma atitude e seguir o seu destino e a sua vingança também, porque existe uma vingança dentro da história, mas ela eu não digo que é pequena, acho que pequena não é uma boa palavra, mas ela digamos, ela é o que faz com que a Belladonna olhe para o lugar onde ela vive, para as pessoas que a cercam de uma nova forma, né? Eu acho que é o que mais me pega no filme, é essa transformação que ela passa, que não está atrelada a esse estupro, está atrelada a outras questões, porque ela começa a ver a sociedade de uma nova forma, inclusive a ver o homem que ela ama, né? Para quem ela daria a alma dela lá no começo do filme, de uma outra forma, né? E prestando atenção nos defeitos dele, porque eles existem, né? Porque ela vai se dar conta que todo mundo tem defeitos, e ela também, e a partir disso ela vai se posicionar de uma nova maneira nesse mundo que ela vive. Nesse sentido, a gente até encontra uma certa proximidade com Dogville, né? Essa jornada da Jeanne. Com certeza. E o interessante é que a gente falou muito por cima, mas é bom contextualizar, porque essa sinopse ela tem várias coisas assim que sabe, que a gente podia deixar passar aqui. A gente está falando de um contexto de França medieval, né? Esse estupro
ele, é óbvio, é um estupro, mas dentro da instituição medieval, aristocracia e tudo, ele é plenamente permitido por conta da questão do lorde do condado, lá do protetorado, ele reivindicar a primeira noite da noiva, né? E é isso que desencadeia as coisas, mas tem todo um rolê depois de que a Jeanne, ela vai encontrar naquele demônio que meio que a seduz, mas depois acaba se tornando uma coisa bastante voluntária, né, consensual entre os dois, que aparece numa forma fálica, o que psicologicamente, saindo completamente do âmbito carnal, mas ela aceitar aquela forma fálica e conversar, dialogar e haver aquela troca entre ela, ele tem um significado psicológico muito forte, né? E depois você tem a questão da guerra, o aumento das taxas, você tem a questão da Jeanne, não é spoiler, tá? Nada do que a gente disser aqui vai estragar a sua experiência de assistir Belladonna, porque realmente é uma obra sensorial como poucas. Quando ela se torna o verdadeiro poder por trás do povoado lá da vila, é aí que ela recebe a denominação de bruxa, né? E é por isso que ela tá numa caixa chamada Caça às Bruxas no cinema, né? E tudo isso, falando na questão psicológica, é muito rico de falar que a Idade Média ela é uma espécie de marco para a humanidade no sentido da dissociação geral que a gente vê da humanidade hoje aqui no século XXI, já estava se delineando a partir da Idade Média. E a caça às bruxas, ela é parte disso. Porque e isso parte também de algo que parece absolutamente inocente, como, por exemplo, o ideal cavalheiresco, que coloca uma mulher como uma paixão idealizada, eu a amo, o amor acima de tudo, como o tipo de amor, talvez, que a Jeanne tinha antes de ser estuprada, pode parecer um negócio muito bonito dentro de um poema. Só que na vida real, isso acaba também criando uma sombra, porque quando as pessoas têm algum motivo para odiar essa mesma mulher, você acaba criando o conceito de bruxa, né? Então, ele só consegue ver a mulher ou como santa ou como bruxa, né? Nunca como um ser humano ali com os pés no chão. E Belladonna está falando tudo isso de uma forma que conversa conosco muito pelo seu visual, assim, mesmerizante, de um jeito que parece até que faltou dinheiro no final das contas, porque a animação ela não tem sincronização labial, só que isso não é um problema. Isso faz com que, se você assiste o filme e vá dormir, você, confunda algumas imagens de sonho com aquilo que você viu no próprio filme. E essa é uma qualidade raríssima, raríssima, ainda mais para uma animação, né? Se a gente falar de David Lynch, todo mundo vai concordar que ele consegue essa proeza na maioria dos seus filmes. Mas você falar de uma animação que hoje, aqui, 2022, pouca gente ouviu falar, que foi restaurada há poucos anos, que foi fracasso quando foi lançada, cara, é uma proeza e tanto. Ainda bem que, assim, os envolvidos, ainda temos envolvidos vivos para verem, né, essa redescoberta dessa obra, né? Sei lá, eu fico pensando como é ver a tragédia de Belladonna no cinema. Sabe? Que aí sim, aí o negócio é mais sensorial ainda, né? Você tá imerso ali naquele ambiente feito para você se entregar para as imagens. E isso que tu falou, Daniel, para mim é muito forte também, no sentido que, assim, o que é uma bruxa, né? A gente tá falando, ela tá por que ela está na caixa Caça às Bruxas da Versátil? Então, assim, o que é uma bruxa, né? A gente, querendo ou não, muita gente vai pela questão visual, né? Uma bruxa, é o nariz pontudo, é a bruxa verde do oeste do Mafioso. Não, a questão bruxa, né? A partir do momento em que a Belladonna se liberta desses ideais de amor, desses ideais de posição na sociedade, como uma mulher se porta dentro da sua comunidade, no caso dela, a partir daí as pessoas enxergam o demônio nela. Antes disso, ela é a Jeanne do Jean, né? Que é apaixonada, que está construindo uma história de amor. Então, o filme começa te trazendo inclusive, assim, eu acho que visualmente, para mim foi uma mudança muito sutil. Eu acho que na revisão eu percebi mais isso.
a Jane começa até com um olhar mais aberto, mais vivo, sabe aquela menina descobrindo o mundo e que acha que tudo é lindo, que é maravilhoso, que ela achou o homem da vida dela e que ela vai passar o resto dos dias do lado desse cara, e de repente ela vai ganhando uma coisa mais felina, assim, um olhar mais desconfiado para ela mesma, né, para as decisões que ela toma a partir do momento em que ela começa a trocar com o demônio, que ok, ela é atacada, mas chega um momento em que é um jogo, é tiro trocado, ela começa a jogar com aquele demônio de igual para igual. Então, a partir daí, parece que ela começa a olhar as pessoas de uma outra maneira. E isso é sutil visualmente, né? E o filme é muito assim, ele te toma com as imagens, mas se você prestar atenção no olhar da Belladonna, ele é modificado em detalhes e que aí fica claro, nossa, agora essa mulher é uma bruxa. Essa mulher não é mais uma nem princesa, mas uma donzela, assim, que vê a vida com mais inocência, sabe? Isso, para mim, é o que mais me pega na personagem, sabe? Porque essa transformação dela não é radical, né? E poderia ser, porque a gente está, assim, lidando com uma psicodelia visual que poderia ser radical, mas é muito sutil, sabe? É a mudança da cor do cabelo, é a roupa que ela usa, é o jeito que ela olha para os personagens, é até, inclusive, o modo como ela aparece junto aos outros personagens fica diferente, a posição dela dentro. E como, né, quem viu o filme sabe, assim, tem muita imagem estática, né? Então parece que você está vendo vários quadros. Sim. E isso, para mim, funcionou muito, porque é quase como se eu estivesse diante de uma exposição sobre a vida da Belladonna, né? E aí cada quadro é uma via sacra, digamos, né? De tudo que ela passou para chegar aonde ela chegou. Isso da natureza, eu acho que, por exemplo, muita gente, eu li vários textos de gente associando ao sagrado feminino, a questão da Belladonna e tal. Não é um assunto que me atraia, mas eu entendo e eu acho que ele é essa coisa da natureza influenciando essa mudança também da personagem. Tem uma flor que ela segura lá numa determinada cena, tem algumas coisas no figurino que dão a entender da natureza. Isso é sutil, e eu acho que essa construção sutil faz com que muita gente não entenda que Belladonna sim é feminista, que existe por trás ali uma ideia de que as mulheres que se deram conta de que não, o mundo não é cor-de-rosa, as coisas não são como ensinaram que você devia ser, elas se destacam, e justamente por se destacarem, opa, o capeta tá aí. Se você se destaca, o capeta está ao seu lado, entendeu? Sim. E eu gosto muito da personagem uma rainha, senhora feudal ali, né? Que quando ela percebe que outra mulher está tendo a noção de poder maior do que ela fortifica o discurso dos homens que chamam a Belladonna de bruxa. Sim. E eu acho isso assim, ó, isso é um detalhe de roteiro que é impossível. Você não pode dizer que esse filme não é feminista, entendeu? Justamente por mostrar como as mulheres se valem do pensamento machista quando perdem poder. Exato. Né? E quando tem essa sensação de que, nossa, se eu vou perder poder, eu vou ter que me aliar aos homens. Sim. E assim, você levantou uma parte bacana aí do todo, que é esse lance do sagrado feminino e tal, o lance mais pagão, mais místico. Afinal de contas, não tem como fugir disso, porque a gente está falando de uma forma ou de outra, de uma figura de bruxa. A gente tem que destacar duas coisas, né? Porque para valer a pena todo esse esforço, né? A figura do Kuni Fukai como designer de produção, ilustrador, ela é, assim, fundamental. E o que a presença desse cara acaba modificando tudo? Primeiro que a ideia, vamos falar que isso começou a tomar forma lá por volta de 1972 para ser lançado em 73. A ideia do Yamamoto era exibir a terceira parte da trilogia Animerama, aqui, o Belladonna, no mesmo cinema que no Japão exibiu Yellow Submarine, dos Beatles. Porque ele queria que houvesse sim a comparação. E não tem como deixar de comparar, nem só pela época. Se ele fosse feito hoje, a gente ia lembrar também dessa questão psicodélica também. E enfim,
Quando o Kuni Fukai entra nesse time, o que acontece, né? O que vira? A autocracia do artista acaba sendo um problema para a produção, mas que foi contornada de um outro jeito. Ele não confiava em muitas pessoas, ele queria fazer muita coisa sozinho, que ia demandar muito tempo. A sincronização labial, que não existe aqui, ela não tá justamente porque ela demanda um time de animadores muito maior. Então, se Cleópatra teve 100 pessoas trabalhando por 10 semanas, essa conta foi feita pelo próprio Yamamoto numa entrevista por ocasião do relançamento. Se Cleópatra, que é imediatamente anterior, teve 100 pessoas trabalhando por 10 dias, o Belladonna, ele teve exatamente o contrário, ele teve 10 pessoas trabalhando por 100 dias, né? E aí, o que acontece? É justamente aí que eles percebem que a limitação que a presença do Kuni Fukai, autocrático, querendo fazer tudo sozinho, que ia de uma forma ou de outra atrasar o lançamento, ela podia ser usada a favor do caráter psicodélico, onírico da obra, porque a partir daí passou-se a assumir uma influência direta do teatro de fantoches japonês. Que, óbvio, o boneco não tem sincronização labial, mas eles passam uma emoção que é difícil de emular, cara. Um Keanu Reeves da vida não tem a mesma expressão de um boneco de teatro tradicional de fantoche japonês. E é aí que eu acho que assim, as coisas tomam forma. E não só isso, a gente tem também a influência visual. Ela passa por Gustav Klimt também, evidentemente. Basta você fazer uma busca aí no Google, jogar Gustav Klimt, você vai comparar aí com as imagens do Belladonna, você vai ver que realmente tem a ver. E, agora sim, puxando aí pro Sagrado Feminino, imagens do tarô, né? Porque tem muita coisa que é uma cor chapada ali, deixando muita expressão para as linhas, né? Para a sinuosidade, para um negócio muito mais arquetípico do que detalhado. Então, às vezes, somente a silhueta, ela já está comunicando muita coisa ali. E é justamente aí, no caso do Yellow Submarine, dessa ambição, entre aspas, comercial do Yamamoto de competir com o filme dos Beatles, é que o lançamento acaba sendo prejudicado, porque no final das contas, não sabemos por quê, o filme ele não foi exibido no mesmo lugar, no mesmo cinema, apesar de ter ido para o Festival de Berlim na época e ter ganho aí boas críticas, mas ele também recebeu um lançamento que era completamente equivocado, porque tinha dizeres nas peças de divulgação do tipo, primeiro Astro Boy, agora Belladonna, só porque era da Mushi também, né? E o que tem a ver Astro Boy com Belladonna? Nada, absolutamente nada. E mais ainda, o fã de Astro Boy jamais iria se interessar por Belladonna e vice-versa. Então eles acabaram vendendo o filme completamente errado, né? Só que, de um jeito ou de outro, esse filme encontra aí um respiro no meio universitário, né? Principalmente entre as garotas. O que também diz muito sobre o impacto dessa obra. Tanto que em 79 ele ganha um relançamento tímido, que é onde eles remontam, tiram algumas cenas mais explícitas e colocam aquela pintura do Delacroix, que está no final do corte aqui que está na Versátil, depois acabou fazendo parte aí do relançamento integral, e que, estranhamente, mesmo sendo um recorte de última hora, faz sentido. Ele consegue finalizar e costurar o seu raciocínio, a sua mensagem, de uma forma brilhante, e também foi completamente improvisada. A gente está falando de várias coisas que aconteceram por acaso e deram origem a uma obra que eu não tenho medo de falar que ela é única, né? É difícil você encontrar isso, sabe, coisas parecidas com isso, né? Com tantos percalços aí da produção que vieram ao mundo tão bem acabadas e tão impactantes. Você falou isso, né? Dos improvisos que, na verdade, parece que se tivesse sido planejado, o cara seria um gênio, né? O cara que planejou isso teria sido considerado um gênio, mas tudo foi obras do acaso. Uma coisa que na revisão eu senti mais, assim, meu filho é fanático por Yellow Submarine, tá? Ele é um bebê. Mas, por quê? Porque é sensorial. A criança, óbvio, que embarca naquela coisa louca ali, todas aquelas cores,
Só que, por incrível que pareça, quando eu fui rever o Belladonna, eu mergulhei de uma forma tão grande que eu entendi, por exemplo, o fascínio que um Yellow Submarine faz em crianças, por exemplo. Uhum. Porque é justamente isso, são silhuetas, é um segundo do movimento daquela imagem que você pensa assim, nossa, isso é... Eu entrei numa onda aqui que para eu sair só se aparecer os créditos finais, porque você mergulha mesmo, é sensorial, você se entrega. E aí tu fica pensando que o público está disposto a essa experiência sensorial, sabe? Não é qualquer público, não é quem gostava de Astro Boy e gosta de Astro Boy, não vão ser essas pessoas que vão procurar Belladonna e dizer, não, eu quero experimentar, né, viver essa experiência. Então, assim, quem acusa o filme, se vale de um estupro para falar de não sei o quê, cara, é muito mais. Você não sentou na poltrona e se entregou para aquele filme. Você ficou procurando picuinha. E ele não é feito para isso. E assim, eu queria ter a capacidade dessa pessoa, porque o visual é tão bom, ele te capta tanto, que como é que você consegue sair daquela viagem toda para pensar, não, isso é um filme que está se valendo do corpo feminino para blá, 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 blá. Sabe? Eu acho que você tem que estar muito distraído, porque o filme te pega mesmo. E uma coisa que eu acho muito forte, para mim, simbolicamente, né? Os cabelos da Belladonna mudam muito de cor, né? E de textura, inclusive. O Daniel pode falar melhor, mas tem horas que eles parecem mais grossos, tem horas que eles ficam finos, principalmente quando ela tá triste, né? Quando ela tá mal. E querendo ou não, em todas as fases do mundo, o cabelo é um símbolo de feminilidade, né? Então, assim, é um detalhe que, se você parar para pensar, é um detalhe extremamente feminino, né? Então, como é que você vai dizer que esse filme não é feminista ou que não... Porque para a mulher isso é muito forte. E a Belladonna se dá conta disso, sabe? Quando ela usa um manto com aquelas pontas, assim, que ela parece uma rainha, sabe? A gente não sabe direito o tamanho, se ela é uma mulher mais miúda ou mais alta, mas ela parece gigante perto dos camponeses, né? E é esse o objetivo. Ela quer chegar e dizer, eu sou mais poderosa do que vocês. E quando ela começa a ajudar as pessoas da vila, né? Começa, digamos que, faz a sua troca com o seu demônio, ganha seus poderes e começa a ajudar as pessoas, essa ajuda é sempre mais interna que externa. Né? Então, assim, a mulher a avó que quer ver o neto morto, né? Então, assim, é uma mulher que sofreu e que quer reencontrar alguém. A camponesa, aquela que tem o problema com o marido. Então, ela vai lá e resolve, mas resolve pro lado da camponesa, né? Não pelo lado do patriarcado. Sim. Então, são esses detalhes, assim, que eu acho que, sim, é muito difícil você encontrar o público para esse filme. E eu entendo o fracasso dele. Eu acho que hoje, por exemplo, um filme desse ia ter um marketing absurdo, focando para esse lado do feminismo, focando para essas questões, e ia lotar, sabe? Porque as pessoas iam, inclusive, para apontar defeitos que ele não tem. Tem certos filmes que não dão certo no seu lançamento, porque a gente talvez precisasse de um tempo no mundo para compreendê-los melhor. Né? Então, assim, a Bianca não estava em 73 para assistir Belladonna no cinema. E hoje, nossa, assim, entrou para uma lista de filmes queridos e experiências que eu quero viver novamente. Né? Já vivi 2 vezes, mas quero viver novamente. 絶望の底から鮮烈によみがえる美しい花。 Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre essa obra-prima do cinema japonês, que é A Tragédia de Belladonna, na caixa Caça às Bruxas do Cinema, volume 2 da Versátil. Dá uma olhada lá, vê o que você acha, vê se você curte o visual desse filme maravilhoso. Compartilha aí suas experiências assistindo aí com a gente. Não esquece que a gente está nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Se ainda não deu like no vídeo, por favor, faz isso agora.
Se não se inscreveu no canal, também faça isso agora e ative o sininho para receber notificação a cada novo vídeo. Também não deixe de acessar a campanha de financiamento coletivo e recorrente do Formiga Elétrica no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica, ver se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar o nosso conteúdo, melhorar a nossa qualidade técnica. Tem recompensa para apoiadores, tem grupo exclusivo de WhatsApp só para apoiadores com todos os editores do Formiga Elétrica, bate-papo todo dia. E é isso, a gente volta na próxima quarta-feira. Valeu! Sejam bruxas, meninas!